Pode começar. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação, Tuiu. A aula de hoje é sobre intoxicação exógena na emergência. É um tema muito extenso. Eu tentei focar nas toxíndromes principais aqui, porque, basicamente, a gente pode se intoxicar com tudo. Cada agente vai ter um quadro clínico específico, vai causar alterações laboratoriais específicas e requer um tratamento específico. É impossível falar sobre tudo, então eu achei prudente focar nas toxíndromes. Elas são síndromes específicas de intoxicações por agentes similares. Muitas vezes a gente não tem de antemão o agente que causou intoxicação no paciente, mas fazendo exame físico, a gente consegue identificar alguns sinais muito sugestivos de alguma síndrome que o paciente apresenta, e a partir disso a gente consegue fazer um tratamento muito mais rápido, antes mesmo de ter a resposta, o agente foi tal. Grande parte da aula eu vou me focar nisso, eu vou falar sobre o manuseio inicial na sequência. Inicialmente, o principal, a gente tem que tentar descobrir qual é o agente que causou a intoxicação. Essas 4 perguntas aí vão nortear a nossa anamnese, basicamente. Qual a droga? O que o paciente usou? Se o paciente estiver falando com a gente, será que ele está contando a verdade? Se o paciente tentou se suicidar, será que ele vai estar contando a verdade para a gente de qual droga ele usou ou qual droga ele deixou de usar? Enfim. Lembrar muitas vezes que a anamnese também a gente não consegue fazer com o paciente pelo rebaixamento do nível de consciência. Então, a anamnese quase todas as vezes será direcionada a familiares, a socorristas, a quem trouxe o paciente ao hospital. O porquê? Será que foi intencional, uma tentativa de suicídio? Ou será que foi acidental, uma exposição ambiental, uma droga recreacional? Que acontece, a gente vê bastante. Quando que foi iniciado a intoxicação, para a gente ter uma ideia do que a gente vai conseguir fazer com esse paciente na abordagem inicial e o quanto que foi ingerido para saber qual vai ser a gravidade do sintoma e a duração desses sintomas. Como eu já falei, a gente precisa identificar o agente causador, só que muitas vezes a anamnese não estará disponível para a gente, ou não será confiável. Então, algumas perguntas, alguns pontos a gente tem que fazer, dar ênfase na hora de fazer a anamnese. Muitas vezes com o paciente, com a pessoa que o trouxe, com o socorrista. É importante saber o local do acidente. Será que o paciente foi encontrado em casa? Ou o paciente foi encontrado na rua? Ou o paciente foi encontrado numa balada? Isso consegue nortear a gente um pouco para cada toxíndrome. Há quanto tempo o paciente foi achado daquele jeito para ter uma estimativa do tempo de exposição e se foi encontrado alguma cartela na cena, se tinha algum tipo de droga, algum tipo de pino, alguma coisa que não consiga nos nortear, tudo para identificar o agente que causou intoxicação. Também é importante considerar os antecedentes pessoais do paciente. O paciente faz uso de medicações contínuas. Será que ele intoxicou por alguma dessas medicações? Será que recentemente ele aumentou a dose de alguma dessas medicações? A gente vai ver que isso também são perguntas relevantes a se fazer. Existe alguma outra comorbidade além daquela que pode ter causado intoxicação? O paciente intoxicou com medicamento, mas será que ele tem alguma outra comorbidade que vai afetar o nosso manuseio? O paciente trabalha, o emprego dele proporciona uma exposição ambiental que pode gerar essa intoxicação? Ou o paciente já tentou se suicidar previamente? Isso são perguntas bastante relevantes que muitas delas nos conseguem direcionar para qual toxíndrome o paciente estará apresentando e qual tratamento específico que a gente vai fazer. Basicamente, eu coloquei as toxíndromes mais comuns, não são todas. Essas que eu coloquei tem sinais no exame físico muito minuciosos que a gente consegue identificar e fazendo uma avaliação importante e detalhada do exame físico, a gente, na maioria das vezes, consegue identificar. Há 2 semanas, há 3 semanas, a gente já recebeu 2 pacientes com intoxicações importantes
que a gente conseguiu fazer o diagnóstico pelo exame físico e são pacientes que chegam rebaixados, chegam entubados, chegam pós-parada. Então, o exame físico é muito importante nessa situação. A gente não vai ter o teste de urina disponível para fazer o screening da droga, se a tox às vezes demora ou não está disponível, dosagem sérica não temos. Então, foco no exame físico. Dentro do exame físico, o que, que a gente vai mais prestar atenção? Temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória, nossos sinais vitais. Exame físico neurológico, nível de consciência do paciente e as pupilas ajudam muito a diagnosticar, a fazer o diagnóstico das toxíndromes. Exame físico de pele, se ela está quente, se ela está vermelha, se está sudoreico, se está seco, se tem secreções, também nos ajuda a direcionar. Exame físico abdominal, principalmente em relação à peristalse, aumento do ruído hidroaéreo, diminuição, o paciente está diarreico, o paciente está com bexigoma, o paciente está com incontinência urinária, vomitando. E eu coloquei extremidades, mas na verdade é uma extensão do exame físico neurológico, avaliação de tremor, clonos e reflexos. Primeira das toxíndromes, a toxíndrome anticolinérgica, que possui ação nos receptores muscarínicos do sistema nervoso parasimpático. Basicamente, todos os medicamentos que terminam com zina, pina e amina têm chance de desencadear essa toxíndrome. Mais comum aí que a gente vê tropina, escopolamina, mas eu dei outros exemplos, como amitriptilina, ciclobenzaprina, quetiapina, difenidramina. Alguns medicamentos a gente não dá muita atenção na hora da anamnese, mas pode desencadear sim. Também é relevante falar que, principalmente nos Estados Unidos, onde tem mais literatura, mas algumas ervas têm ação anticolinérgica também. Nos Estados Unidos, eles falam muito dessa Jimson Weed. Eu achei um catálogo falando sobre ervas aqui no Brasil, se não me engano, foi da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Eu não consegui achar muito estudo além disso, mas eles destacam algumas ervas, camomila, e umas outras que eu não ouvi falar. Depois eu posso compartilhar com vocês. Quadro clínico da toxíndrome anticolinérgica. Principalmente, o paciente estará hipertérmico, hipertenso, taquicárdico e taquipneico. Alterações neurológicas. Um delírio, uma agitação, pode ter alucinações também. Alterações de fala que não são muito bem especificadas. O sintoma mais característico da intoxicação por anticolinérgicos é a carfologia. Ele tenta pinçar objetos que não existem no ar. O paciente pode estar midriático com hiperreflexia e clonos. E um detalhe muito importante que a gente vê já batendo o olho no paciente é que ele vai estar com a pele e as mucosas secas. Os anticolinérgicos, eles inibem a secreção das glândulas e, consequentemente, o paciente vai ter dificuldade de dissipar o calor do corpo. Por isso que ele vai estar hipertérmico e a pele dele vai estar avermelhada, muitas vezes com rubor, com flush, tá? E por dificuldade de inibição das glândulas, inibir a secreção das glândulas, vai ter uma bexigoma, uma retenção urinária, uma redução da peristalse também. Tratamento para a síndrome anticolinérgica. Existe um antídoto, que é a fisostigmina, que é o que é descrito em literatura, mas a neostigmina também tem ação. O efeito endovenoso da fisostigmina é em 15 minutos, com uma meia-vida menor de 90 minutos aí. A gente pode fazer 2 miligramas em 4 minutos e repetir entre 1 a 2 horas da dose inicial. Remover o agente, obviamente, e terapia de suporte. Todas as toxíndromes que eu vou falar consta no tratamento a remoção do agente, obviamente, e terapias de suporte. Algumas delas nem sempre terão antídotos, e as terapias de suporte, obviamente, vão depender também do quadro clínico do paciente. Nesse caso, por apresentar agitação, alucinação, o uso de benzodiazepínico é bem vantajoso, ele causa uma sedação, ele diminui a chance de convulsão do paciente, consegue ajudar no quadro clínico. A próxima toxíndrome é a síndrome colinérgica, praticamente o contrário do que a gente acabou de ver. É descrito como incomum, apesar da gente ter visto muitos casos, pelo menos no nosso pronto-socorro nas últimas semanas. Classicamente, a gente fala do chumbinho, intoxicação por organofosforados, carbamato, porém, também
existem colinérgicos utilizados em pesticidas, em agentes industrializados, e também é descrito síndrome colinérgica em inibidores de colinesterase, como rivastigmina, donepezila e galantamina. Então, ficar atento no nosso idoso que tem Alzheimer, que toma essas medicações, com demência. Nem sempre é um delírio, viu, moçada? Delírio purito. É, sinais vitais, o exame físico do quadro clínico desse paciente vai ser praticamente o contrário do que a gente acabou de ver. O paciente estará hipotenso, dá uma bradicardia violenta, ele pode estar eupineico, mas muitas vezes bradipneico também, por paralisia muscular dos receptores colinérgicos. Sintomas neurológicos, a gente vai ter uma confusão ou um rebaixamento do nível de consciência, e não é infrequente a gente ver coma, hiporreflexia, paciente fascicula muito, pelo menos nos casos que eu vi, e tem clonos, convulsão e pupilas mióticas. Ao contrário do que a gente viu nos anticolinérgicos, a pele e a mucosa, elas não vão estar secas, elas estarão molhadas. Está errado aqui no slide, tá? Os anticolinérgicos promovem uma secreção das glândulas. Então, o paciente de cara vai estar sudoreico, broncorreico, salivando, lacrimejando, vomitando, com incontinência urinária e com diarreia. Ingestão via oral muitas vezes causa dor abdominal, que é um dos sintomas que a gente viu numa das nossas últimas pacientes. E na parte pulmonar, pode ter um edema agudo de pulmão, broncoespasmo e insuficiência respiratória também pela paralisia muscular. Tratamento: atropina e atropina, basicamente. 1 a 2 miligramas de 3 a 5 minutos até a atropinização, que é considerado quando cessa a broncorreia, o broncoespasmo ou a bradicardia. O primeiro paciente que eu vi com intoxicação por colinérgico ficou 5 dias em bomba de atropina. Então a gente usa muita atropina mesmo para tentar combater o efeito. Eu não achei um estudo muito consenso entre os estudos, mas depois que a gente atinge a atropinização, é preconizado que a gente calcule a dose total utilizada da atropina e usar 10 a 20% numa bomba de infusão contínua em 24 horas. Ou até mais de 24 horas, que nem eu já comentei. A pralidoxima também é um antídoto que pode tratar a síndrome colinérgica, porém, pelo menos eu nunca vi apresentando em hospital, nunca utilizei. A dose feita é 1 a 2 gramas em 30 minutos, diluído em soro fisiológico, mas podendo chegar também numa fase posterior em bomba de infusão contínua até 500 miligramas hora. Removeu o agente, terapia de suporte. Vasopressores, principalmente, intubação, eventualmente. Alguns estudos, pelo menos relato de caso, fala que com a atropina não conseguiu cessar sozinho, então tiveram que usar bomba de adrenalina também. Ficar atento para isso. E eu achei interessante isso, atentar a possibilidade de uma toxicidade rebote pelos anticolinérgicos. Então não é infrequente a gente ver um paciente que toma lá rivastigmina, tem o seu Alzheimer, mas também toma a quetiapina. Ele intoxica pelo colinérgico, a gente trata a intoxicação pelo colinérgico e acaba desenvolvendo depois uma intoxicação por anticolinérgicos. Eu pessoalmente não vi, mas já foi descrito em alguns relatos de caso. Então, eu acho sempre bom ficar atento e ressaltar que isso pode acontecer. A próxima toxíndrome sedativa / hipnótica. A gente sabe aí os medicamentos que podem causar benzodiazepínicos mais comuns, porém também outros agonistas GABA, como o Zolpidem, barbitúricos, etanol e o mais recente aí, GHB, também causa uma síndrome sedativa. Acho uma coisa importante, vou falar mais do flumazenil para frente, mas o flumazenil, que é o antídoto para essa toxíndrome, ele só tem ação nas medicações que se ligam ao receptor GABA-A. Benzodiazepínicos, Zolpidem. Barbitúricos, por exemplo, GHB, não tem evidência nenhuma que o flumazenil vai conseguir reverter o efeito, porque ele se liga ao receptor GABA-B. Então, outra coisa a se ficar atenta. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do flumazenil. Quadro clínico, eu não achei uma figurinha aí, mas todo mundo já sabe, todo mundo tratou um monte já. O paciente pode ficar hipotérmico, hipotenso,
Bradicardia, com bradicardia leve, bradicapneico principalmente, os sintomas neurológicos. No começo ele fica desinibido, como a gente sabe, mas depois pode evoluir com uma agitação intermitente e, na sequência, confusão, rebaixamento e coma. O paciente estará com hiporreflexia e com pupilas midriáticas. A parte pulmonar é relatado que pode causar edema agudo de pulmão, broncoespasmo e insuficiência respiratória pela bradipneia. Flumazenil é mais utilizado para diagnóstico do que tratamento em si. O flumazenil é uma droga muito arritmogênica. Você pode causar um estado de ansiedade após a infusão do flumazenil nesses pacientes. Que nem a gente falei anteriormente, não consegue reverter a ação de 100% dos sedativos. E é uma droga cara. Uma ampola está numa faixa de uns R$350 aí. Não é recomendado se utilizar de rotina para todo paciente que chega rebaixado. A dose utilizada é de 0,2 a 0,5 miligramas. Tem um estudo que comprova que se você fizer em 30 segundos, a chance de ser arritmogênico é mínima, quase nula. E também é descrito que não é para se utilizar nos pacientes que estão hiperreflexos, que têm hiperreflexia, taquicardia ou hipertensão. Se a gente considerar que a intoxicação por sedativos causa hiporreflexia, bradicardia e hipotensão, se o paciente não apresentar nenhuma dessas e a gente fizer o flumazenil, isso pode causar um efeito indesejado, que é justamente piorar a taquicardia, causar uma taquiarritmia, causar uma crise hipertensiva com lesão de órgão-alvo. Tomar muito cuidado na hora de utilizar, tá bom? Remover o agente, terapia de suporte. Muito parecido à síndrome narcótica ou de opioides, ela tem chamado muito mais atenção porque nos últimos anos tem se prescrito muito metadona, oxicodona nos Estados Unidos, principalmente. Os medicamentos a gente já sabe, morfina, metadona, heroína, fentanil, a gente usa muito fentanil na UTI. Então, será que a gente está intoxicando o nosso paciente entubado com fentanil? Será que a pupila dele está miótica por causa do AVC que ele teve ou por causa do fentanil que a gente está dando? Quadro clínico. Causa uma hipotermia, uma hipotensão, uma bradicardia, mas o principal uma bradipneia, muito importante. Não é raro a gente ver um paciente com frequência respiratória de 10. Causa rebaixamento do nível de consciência, coma, hiporreflexia, convulsão também, e o clássico, as pupilas pontiformes. Os opioides, eles causam muitas vezes assim patólise, por isso que causa bradicardia, bradipneia, hipotensão. É descrito que pode ser causado edema agudo de pulmão não cardiogênico, e por causar bradicardia, hipotensão, o paciente pode também ter sinais de choque. Má perfusão tecidual, lesão renal aguda, rabdomiólise. A rabdomiólise também, porque o paciente muitas vezes é encontrado inconsciente, não sabe há quanto tempo, fica na mesma posição, lateral, que nessa figura, e pode causar síndrome compartimental e rabdomiólise. E também a gente sabe que os opioides causam uma redução na peristalse. Tratamento. Também tem um antídoto naloxone. Diferente do flumazenil, os artigos, estudos, eles falam que é mais seguro você utilizar o naloxone. A dosagem vai depender do grau de intoxicação do paciente. Então, de início, é recomendado você utilizar 0,05 miligramas, uma dose pequena, que pode ser titulada a cada 10 minutos, até uma dose de 15 miligramas de uma vez só, e você para de subir de titular até você cessar a depressão respiratória do paciente. Depois que você conseguir essa dose titulada otimizada, ele pode ser repetido entre 30 a cada 90 minutos. A utilização endovenosa, você tem um início de ação menor que 2 minutos, só que é uma meia-vida curta, uma meia-vida de 1 hora, mais ou menos. Lembrar que se a gente usar o naloxone, por ter essa meia-vida curta, a maioria dos opioides que a gente vê o que causa intoxicação, eles têm uma meia-vida longa.
Então, às vezes, o naloxone ele causa uma melhora passageira, só que depois o paciente volta a ter a intoxicação por opioides. Então, ficar de olho nisso, por isso que pode ser repetido a cada 30, 90 minutos, tá? E já foi descrito também que o próprio naloxone tem chance de causar um edema agudo de pulmão no paciente. Só tomar cuidado em relação a isso. Existe um outro antídoto também, que é o nalmefene. Ele tem uma meia-vida mais longa, de 10 horas. Então, é mais vantajoso você utilizar em opioides que tem uma meia-vida maior, que nem a metadona tem uma vida, se não me engano, também de 10 horas. Se você suspeitar que intoxicação por metadona, você pode usar o nalmefene, talvez ele seja até melhor que o naloxone. Remover agente, terapia de suporte com vasopressores e ressuscitação volêmica vigorosa nesses casos. A quinta, síndrome simpatomimética. Medicamentos mais comuns que causam, acho que pelo menos no nosso meio, cocaína, anfetamina, porém descongestionante nasal também já foi descrito causar a síndrome simpatomimética, pseudoefedrina, fenilefrina. A ketamina não é exatamente o simpatomimético, mas como ela proporciona a liberação de catecolamina endógena, pode desencadear. Não achei relato de caso disso, tá? Não existe um antídoto específico para essa síndrome. E pelos sintomas que eu vou mostrar agora, a gente tem que tomar cuidado com o diferencial de uma crise tireotóxica. Porque o paciente vai estar hipertenso, taquicárdico, pode ter alguma taquiarritmia, taquipneico, ele vai estar agitado, ele pode ter um quadro de psicose, paranoia, de mania, alucinar, convulsionar, ele vai ter hiperreflexia e a pupila vai estar midriática. Um sinal bem também interessante é a piloereção. O paciente vai estar bastante sudoreico, não é incomum ele ter uma crise hipertensiva, a gente tem que introduzir vasodilatador direto. Pode causar uma rabdomiólise direto pelo efeito da droga e vômitos, dor abdominal. Que nem eu já falei, é importante considerar a tireotoxicose no diagnóstico diferencial, mas também pelo conjunto de sinais e sintomas, são parecidos com uma síndrome anticolinérgica e uma síndrome serotoninérgica que eu falei, que eu vou falar mais adiante, além de meningite e encefalite. O paciente também vai estar hipertérmico, confuso, considerar uma síndrome simpatomimética nesses casos. Tratamento não tem antídoto específico, mas o benzodiazepínico cai muito bem nesses casos, causa um pouco de sedação, atenua a liberação de catecolaminas, muito vantajoso nesses casos, remover o agente, terapia de suporte, vasodilatador direto. Alguns estudos falaram de Precedex, eu nem ia colocar na aula, porque a gente não tem tanto acesso assim no pronto-socorro. Mas acho que o principal, nunca usar beta-bloqueador. Beta-bloqueador vai beta-bloquear, vai desviar tudo para o alfa-agonista, você piora crise hipertensiva, pior hipertensão do paciente. Tomar muito cuidado, hein, moçada. A toxíndrome serotoninérgica. Diversos medicamentos podem causar, mais comuns, antidepressivos, inibidores da MAO, antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, porém, alguns antitussígenos, alguns antibióticos, alguns opioides, antieméticos, anti-enxaquecosos também podem causar. Algumas drogas eu coloquei aqui em destaque, inibidores de MAO, o MD e sertralina, inibidores de recaptação de serotonina, têm mais correlação com a toxina serotoninérgica. Um ponto que eu achei muito curioso, eles estão associados, a síndrome serotoninérgica está associada a alguns medicamentos que inibem o citocromo P2C19 e o citocromo P3A4. Então, às vezes, a gente está dando ciprofloxacino para um paciente que toma metadona. Pode desencadear a síndrome serotoninérgica, que já tem comprovação. Às vezes, a gente dá fluconazol para quem toma sertralina. Também pode desencadear. O quadro clínico clássico descrito
é composto por essa tríade de hiperatividade autonômica, alteração no nível de consciência e anormalidade neuromusculares, principalmente uma rigidez. O paciente pode ter uma hipertermia, é muito parecido com a simpatomimética, que eu falei agora anteriormente, hipertermia, hipertensão e taquicardia, só que o paciente pode ter um rebaixamento, às vezes uma agitação intermitente, mais um rebaixamento do nível de consciência. Acho que o sintoma mais clássico, mais digno para a gente observar, são os tremores. Principalmente nos membros inferiores, o paciente vai ter muito tremor, clonus e hiperreflexia. Eventualmente, ele vai ter um nistagmo, um clonus ocular horizontal, as pupilas estarão midriáticas. Em casos leves, o paciente vai ter só uma parestesia. A sudorese também está presente, salivação, incontinência, diarreia, e pela rigidez muscular muito importante que vai ter, principalmente em membros inferiores, existe a chance de causar rabdomiólise. Eu tentei colocar um vídeo aqui, bastante interessante, ó, mostrando a hiperreflexia no paciente com síndrome serotoninérgica e agora o clonus patelar. Acho que são os principais sinais aí que nos ajudariam a diferenciar dessa toxíndrome, tá? De novo, o diagnóstico diferencial com as demais síndromes que eu falei, toxíndromes que eu falei anteriormente, além de meningite e tireotoxicose. Existe um antídoto chamado de ciproheptadina. Não conhecia, honestamente, porém, pelo que foi relatado, existe uma baixa eficácia na administração, a apresentação é só em via oral, em comprimido ou em solução oral, talvez não tenha eficácia que a gente deseja tanto. Terapia de suporte cai muito bem, que nem o benzodiazepínicos, que nem nas outras toxíndromes, remover o agente, mais uma vez, e se a gente se deparar com o paciente com essa toxíndrome, evitar contenção mecânica. Pela rigidez muscular muito intensa e a contenção mecânica, você piora uma lesão muscular do paciente, você aumenta o calor local e você proporciona uma rabdomiólise e uma acidose, e aí a cascata, lesão renal aguda, hemodiálise, ficar atento na contenção mecânica, nem sempre conter todo mundo. E a toxíndrome neuroléptica, como efeito principal, a gente tem um antagonismo do receptor dopaminérgico que pode causar hipotensão e taquiarritmia. E demais, é uma síndrome, é uma toxíndrome que causa um quadro clínico, causa quadros clínicos diferentes. Cada droga que o paciente utilizar pode desencadear um sintoma específico, mas mais comumente, pelo antagonismo do receptor alfa-1 e alfa-2, taquicardia e hipotensão. Mais comum em antipsicóticos de primeira geração, o Aldol aí, o que a gente mais usa, o que a gente mais tem que ficar atento no nosso dia a dia. E lembrar que muitos dos antipsicóticos, também esses de primeira geração, também são anticolinérgicos. Acho que é extremamente raro, mas eventualmente você pode ter as duas toxíndromes no mesmo paciente. E ficar muito atento, porque isso pode desencadear a síndrome neuroléptica maligna. Síndrome neuroléptica maligna é um caso muito raro de intoxicação aguda, é mais comum acontecer em pacientes que já tomam algum tipo de neuroléptico e aumentam a dose abruptamente. E o risco também é maior nesses bloqueadores de dopamina com alta potência. Quadro clínico, você vai ter uma alteração de comportamento bem mais importante e um rebaixamento do nível de consciência, sintomas extrapiramidais generalizados, rigidez muscular também e hiperreflexia global, não só nos membros inferiores agora, hipertermia e uma desautonomia. Existem outros sinais, essa crise óculo-gírica, eu não consegui achar um vídeo no YouTube, mas é muito mais comum quando o paciente faz essa crise, mas ficar atento na questão dos tremores, a distonia e sintomas de parkinsonismo. O paciente vai estar sudoreico, vai ter uma instabilidade autonômica e também pode desencadear pode desencadear uma rabdomiólise nesses casos. Tratamento, principalmente de suporte, controle de agitação.
sugere-se uma bromocriptina se a gente não conseguir controlar a agitação ou sintomas com benzodiazepínicos. A bromocriptina é um agonista do receptor dopaminérgico, faz a ação contrária. E, tendo rigidez muscular, abdomiólise, uma hipertermia importante, o dantrolene, que é um relaxante muscular direto, pode ser utilizado EV. Beleza, agora a gente identificou a toxíndrome. O que a gente vai fazer para o paciente? Lavagem gástrica, acho que todo mundo já viu fazer lá no pronto-socorro. A gente sabe fazer? Ou deixa só com a enfermagem? Acho que é importante a gente entender a técnica, porque não fazendo certo, não fazendo errado, pode dar intercorrência, pode não ser eficaz, portanto, pode piorar o quadro clínico do paciente. Pela técnica, mulheres a gente usa uma sonda nasogástrica um pouquinho menor, número 16, em homens um pouquinho maior. Em mulheres a gente usa menos volume, em homens a gente usa mais volume. Posiciona-se o paciente de decúbito lateral, flete o pescoço um pouquinho, você consegue acessar mais fácil o esôfago quando você passa as cegas. Faz uma analgesia tópica no paciente, o paciente não precisa sentir dor, o objetivo não é sentir dor, é lavar o estômago do paciente. E a gente vai infundindo alíquotas pequenas e aspirando. Infunde, aspira, até a gente conseguir ter um conteúdo límpido saindo dessa sonda nasogástrica. Uma dica que eu achei no livro do Irineu, é legal fazer um balanço hídrico, balanço da sonda, para saber se tudo que você está infundindo é tudo que você está tirando. Quando que a gente vai fazer? Todos os artigos que eu li, cada um falava uma janela de tempo. Todos eles concordavam que tem benefício em até 1 hora da ingesta, mas tem alguns estudos que falam 2 horas, outros que falam até 4 horas. E também tem o fator de quando que o paciente intoxicou? O paciente foi encontrado rebaixado em via pública, na rua. Há quanto tempo ele está intoxicado? Eu vou fazer nele? Eu vou fazer em todo mundo? Se eu infundir muito soro, será que não vai abrir o piloro? Vai proporcionar mais absorção da droga que está no estômago ali? Eu acho que se comprovadamente for até 1 hora intoxicação, vale a pena fazer sim. Nos demais casos, acho que a gente vai ter que considerar vários fatores para decidir se vale a pena ou se não vale a pena fazer. Alguns cuidados que a gente tem com a lavagem gástrica: causa broncoaspiração, sim, pode causar perfuração gástrica, arritmias, pneumotórax, e se a gente não fizer com soro fisiológico, se a gente fizer com soro glicosado, pode causar uma acidose metabólica hipoclorêmica. Afinal de contas, a gente está tirando ácido clorídrico do estômago e não está infundindo soro fisiológico com cloro. Então, isso pode causar uma alcalose metabólica. Perdão. Já com carvão ativado, o que é descrito aqui, o tempo de utilização você pode fazer até 2 horas de intoxicação. Carvão ativado, a gente vai fazer mais ou menos 1 grama por quilo. Alguns estudos eu vi entre 25 a 100 miligramas, mas assim, 1 grama por quilo, diluído em soro fisiológico ou manitol. E o objetivo do carvão ativado, na verdade, é absorver as partículas da droga que ainda não foram absorvidas e estão no trato gastrointestinal. O carvão, ele pode ficar obstruído na sonda, então uma dica: depois que você colocar o carvão pela sonda nasogástrica, fazer uma infusãozinha de água destilada para evitar que seja obstruída, tá? O carvão também tem efeitos colaterais talvez mais importantes, constipação ou diarreia, pode causar vômitos, mas principalmente se for para o pulmão, broncoespasmo, bronquiolite obliterante e SARA. Então, paciente entubado, ok, paciente não entubado, ficar atento. Também os estudos mostram que uma dose única do carvão ativado não tem benefício nenhum em absorver a droga que ainda não, em absorver essas partículas da droga. Então, aconselha-se a fazer doses repetidas e programadas. Você calcula aí de 8 em 8, enfim. Exames laboratoriais. Os estudos, eles não mostram um benefício em a gente fazer
o screening urinário de droga para todos os pacientes que chegam rebaixados. Muitas vezes vão vir múltiplas drogas, às vezes vem metabólito de uma droga que não está causando intoxicação, não está causando toxíndrome. Dosagem sérica a gente não tem, é caro, a gente vai ter que fazer uma dosagem específica para cada um, não vale a pena, não muda desfecho. Mas, identificando a toxíndrome, fazendo tratamento, e eventualmente a gente precisa da comprovação. Então, a existência de um centro de intoxicações, como o CEATOX, agora o CI Jabaquara, ajudam muito a gente a fazer o diagnóstico e relatar em prontuário, fazer as orientações após a reversão da toxíndrome. Além disso, quase todas as drogas causam alguma alteração eletrocardiográfica, então é importante ter um eletrocardiograma e, eventualmente, uma acidose metabólica com alteração no anion gap. É importante fazer, então, cálculo do anion gap, pedir o cloro e avaliar a CPK do paciente. Muitas dessas síndromes causam rigidez, causam lesão muscular, e a gente precisa tomar cuidado, ficar atento à rabdomiólise, lesão renal aguda. Aqui, último slide da aula, acho que é muita informação para as troxíndromes, então eu tentei fazer uma tabelinha para facilitar a vida de vocês. Sintomas mais importantes de cada toxíndrome, eu coloquei 2 setinhas em negrito e concluo aqui a minha aula. Fico aberto a perguntas aí. Beleza, Renezão, animal sua aula. Eu acho talvez a parte mais essencial para a gente prestar atenção, ou para quem for rever, a questão da lista de sintomas, que eu acho que você organizou de um jeito muito fácil, principalmente com as imagens, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais fica. Algumas dicas aí de experiência de coisas que deram certo, coisas que deram errado aí no pronto-socorro. O René deve ter vivenciado boa parte dela. Primeiro, a maior parte das intoxicações que a gente tem no pronto-socorro, a gente procura elas vindo do SAMU, procura elas vindo da porta. Só que, na verdade, boa parte das intoxicações é a gente que causa. Principalmente aquele paciente com fentanil, principalmente aquele paciente com midazolam, algum antipsicótico. Então, acho que vale a pena ficar atento. E segundo ponto, intoxicação por chumbinho. E também, às vezes, a gente não dá nem muita bola quando chega um paciente falando que tomou chumbinho e tal. Vale a pena ter um pouquinho de cuidado, principalmente porque o chumbinho é uma substância que não tem gosto e não tem cheiro. Então, se a pessoa quiser tomar 10 kg de chumbinho, ela vai tomar 10 kg de chumbinho. Tá? Para o chumbinho, fiquem atentos até para a língua do paciente, que o chumbinho é uma substância um pouco mais escura, então às vezes fica marcado um cinza, marcado um azul. Tá? O paciente que intoxicou por chumbinho é para ele estar na emergência para ficar monitorizado por bastante tempo, porque quando a coisa desanda, ela desanda bastante. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Inclusive, só complementando, Rafa. Discutir alguma coisa, colocar na roda. O Renezão está aí super, super ávido para responder perguntas. Só complementando, Agora tá me ouvindo? Complementando, o último paciente que a gente viu por intoxicação pelo chumbinho foi justamente isso. Ela referiu que ia tomar uma dipirona e foi ver e era um organofosforado. Não sentiu gosto, não sentiu nada, mas começou a ter sintoma e procurou pronto-socorro. E essa paciente faleceu semana passada. Então eu acho muito relevante a colocação do Dr. Yuyu. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma outra dúvida, Renezão, muito, muito obrigado. A aula vai ficar gravada. Em breve o Veronese manda o certificado para vocês. Daqui a 14 dias a gente vai ter uma aula de comunicação de más notícias. Quem vai dar aula serei eu. Então, aguardamos você. Então, boa noite, bom final de segunda-feira para você. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. Boa noite.